Boa tarde a todos. Eu devo dizer que, nos últimos tempos, muita gente me tem perguntado, por causa do Brexit, que significaria o fim da União Europeia, o regresso às fronteiras nacionais, pelo menos para o Reino Unido, por causa da Catalunha, que significaria a dissolução da Espanha e o regresso outra vez ao Estado Nacional e a criação de um pequeno Estado, por causa da eleição de Trump, que rompeu com o Tratado das Alterações Climáticas, rompeu com os Tratados de Comércio Livre, designadamente com o Pacífico, o TTP, e com a Europa, o TTIP, e, portanto, que estaria a voltar ao isolacionismo. E, portanto, isto seria, no fundo, o fim da globalização. Estávamos a assistir a vários fenómenos, em várias áreas, mas, em particular, este do Brexit, da Catalunha e de Trump, que significariam o fim da globalização. Eu devo dizer que, para mim, eu não sou grande fã desta expressão globalização. Eu prefiro a expressão mundialização, que é a expressão que, na verdade, os franceses usam. Isto pode parecer pretenciosismo francês ou afetação, mas se nós pensarmos na origem das palavras, e ela é importante aqui para a nossa discussão, globus globi, em latim, significa esfera, globo, mas basicamente é uma massa acrítica de pessoas, é uma multidão. E, portanto, é um conceito muito neutral. O conceito de mundus mundi é o conceito de planeta, é o conceito de universo, é o conceito de mundo tal como nós o temos em português, mas que tem, ao mesmo tempo, um sentido ético e estético, porque mundus mundi, em latim, também quer dizer limpo, asseado, belo. É, no fundo, o conceito de cosmos, se quiserem. Cosmos é o mundo ordenado, com uma certa ordem, com harmonia, com beleza. Por isso nós falamos em cosmético. Cosmético é aquilo que nos ajuda a ficar mais belos, mais de acordo com a linha do cosmos. E por isso nós dizemos que o contrário do mundo é o imundo. É aquilo que é feio, que é sujo, que não é asseado. E, portanto, mundialização é a ideia de uma globalização ética, estética. Uma globalização que tenha um sentido harmónico. Mas a verdade é que aquilo que vamos usar aqui é o termo habitual, a globalização, para que não haja nenhuma leitura política. Quando se falar do Brexit, ou de Trump, ou da Catalunha, não estamos a dizer se eles são bons ou são maus. Estamos apenas a tentar perceber se eles representam uma reversão, um processo inverso na globalização, ou se, ao contrário, eles são uma consequência, uma continuação e, porventura, uma expansão da própria globalização. Por isso, o termo neutral talvez seja melhor para esta nossa conversa. Primeiro, pelo Brexit. Muita gente pensou que o Brexit é o contrário da globalização. E porquê? Porque no início dos anos 90, muitos pensavam que a globalização se iria fazer por grandes blocos regionais. A Europa, com a União Europeia, a NAFTA, na América do Norte, México, Canadá, Estados Unidos, o ASEAN no Pacífico, a China, a Índia. No fundo, era até aquela ideia do conflito de civilizações, de uma obra muito importante do início dos anos 90, do Samuel Huntington, o choque de civilizações. A civilização russo-ortodoxa, a civilização ocidental, a latino-americana, a chinesa, a muçulmana, a indiana. De alguma maneira, ele previu, se nós quisermos, ele previu os atentados do 11 de setembro. O jihadismo como um fenómeno global. A ideia do califado, um fenómeno não territorial, mas um fenómeno global. E, portanto, ele previu isto. Ora, o Brexit era o contrário disso. Era a saída do Reino Unido de um espaço de integração global que era a União Europeia. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, o Brexit foi feito exatamente ao contrário. O grande lema, a grande divisa dos Brexiteers, dos radicais que queriam sair da União Europeia, dos mais radicais, é Global Britain. Eles acham que a Europa, a União Europeia, ao contrário do que se pensa, era uma espécie de clausura, de prisão, em que está encapsulada, enclausurada a Grã-Bretanha. E ela, para ser global, para ter a sua velha rede de contactos de um grande império, mas que hoje seria uma rede, digamos, muito mais horizontal, ela precisava de sair da União Europeia e de se pôr no espaço global. E, portanto, ao contrário do que se pensa, o Brexit foi feito em nome da globalização e não contra ela. Era Global Britain. Nem toda a gente tem esta ideia, mas um moçambicano a viver legalmente em Londres há 2 anos podia votar no referendo do Brexit. E qualquer inglês ou britânico que vivesse no continente europeu há 10 ou 20 não podia votar no Brexit.
as regras eleitorais eram bastante globais e muito pouco europeias. Porque uma pessoa do Sri Lanka, do Bangladesh ou do Paquistão, se estivesse há 2 anos em Londres, podia votar. E um inglês que estivesse há 10 anos em Faro, em Málaga ou em Florença, não podia votar. Mas vamos agora olhar para a Catalunha. Se nós vimos a Catalunha, a Escócia, a Flandres, todo o norte de Itália, a zona de Milão, de Veneza, a chamada Lombardia, o Véneto, o Piemonte, a chamada Padânia, que é o norte de Itália, querem ser independentes. Estão com movimentos separatistas. E então a Catalunha está como um particularmente forte. Muita gente diz que isto é o contrário da globalização. É o regresso às fronteiras nacionais. Quando nós estamos na Europa a tentar alargar e globalizar, aparecem movimentos particulares, regionalistas, localistas, isolacionistas, a quererem construir outra vez fronteiras, a quererem construir um mundo de pequenos Estados. Não será isto contrário à globalização? Ora, nós temos de pensar talvez um pouco melhor. Aquilo que a Europa fez sempre, a União Europeia, a partir do seu centro, de Bruxelas, foi a Europa das regiões. No fundo, existia uma aliança tática entre a União Europeia e as regiões, que era tirar poder aos Estados nacionais. Bruxelas tira por cima, as regiões tiram por baixo. E, portanto, a pouco e pouco, havia aqui uma estratégia. Quanto mais se europeiza a política, quanto mais o poder é um poder europeu, mais o poder é um poder regional e menos é um poder nacional. E, portanto, estava-se a dar força, se nós quisermos, a estas regiões. Estava-se a dar-lhes instrumentos de poder. O que, aliás, está de acordo com a própria ideia de globalização. Quando surgiu nos anos 90 a ideia forte de globalização, nós falávamos também em glocalização. Ou seja, as grandes diretivas são globais, mas a realização prática, a implementação, a aplicação dessas diretivas tem de ser local. Se eu tenho diretivas mais gerais dadas em Bruxelas, a adaptação às regiões tem de ser mais particular, mais cuidada, porque as diretivas são mais gerais. Isto é a glocalização. E reparem que há aqui um efeito que é um efeito muito importante, que é aquilo que eu chamo o efeito de estereofonia global. Pensem na Escócia. Quando Cameron e os mais radicais, que eram contra o Cameron, diziam mal de Bruxelas, Bruxelas oprime o Reino Unido, em Edimburgo, em Glasgow, em Aberdeen, na Escócia, o que as pessoas pensavam era aquilo que os ingleses estão a dizer de Bruxelas é aquilo que os escoceses pensam de Londres. É aquilo que eu chamo a estereofonia global. Hoje os políticos, quando falam, têm que ter presentes que estão a falar num sítio, mas estão a ser ouvidos em vários sítios. Os humanos têm 2 ouvidos. Foram feitos para um mundo estereofónico, em que há 2 colunas e cada uma dá uma vibração de som diferente. Dá um tom de som diferente. E, portanto, o que Cameron dizia para bater o pé a Bruxelas estava a dar força a Edimburgo, na Escócia. Ou, por exemplo, quando a senhora Merkel ou o Sr. Schäuble diziam a Alemanha, a Finlândia, a Holanda, a Áustria não vão pagar as dívidas dos países devedores do Sul, na Catalunha, na Flandres, na Padânia, em Itália, estava-se a pensar, em Milão, nós não vamos pagar as dívidas do sul de Itália, da Sicília e de Nápoles. Na Catalunha, nós não vamos pagar as da Andaluzia. E na Flandres, nós não vamos pagar o Estado Social da parte francesa que fala francês da Valónia. É a estereofonia global. Eu estou a fazer uma afirmação num sítio, mas ela está a ser ouvida de outra maneira, com outro tom, com outra vibração, com outro ritmo, noutro sítio. E, portanto, num certo sentido, isto é globalização. Aliás, pensem bem, se nós pensarmos bem, é evidente que, se eu sou a Catalunha em 1980, ou mesmo em 90, ainda não há mercado único, só há a CEE, é um mercado comum, é uma união aduaneira, é uma coisa muito mais simples, é muito importante para a Catalunha estar dentro da Espanha. É muito importante para Milão ou para Turim estar dentro da Itália. É muito importante para a Escócia estar no Reino Unido. Porque estes 3 países estavam dentro das maiores potências industriais da altura, das maiores potências económicas da altura. Mas se eu agora tenho Bruxelas, e estou em Barcelona, eu não preciso de Madrid. Bruxelas fala por mim no palco global. Se eu estou em Edimburgo, eu não preciso de Londres, tenho Bruxelas. E se eu estou em Milão, eu não preciso de Roma, eu tenho Bruxelas. Aliás, a competência exclusiva para negociar tratados de comércio livre está em Bruxelas.
É da União Europeia. Os Estados não têm nenhuma competência nessa área. E, portanto, o que é que diz a Catalunha? Se Chipre, Malta e o Luxemburgo, ou a Eslovénia ou a Lituânia, que são países muito menos fortes, com uma economia muito mais fraca, têm um primeiro-ministro no Conselho Europeu e têm um comissário na Comissão Europeia, por que é que eu hei de ser representado por Madrid? Os interesses da economia catalã podem não corresponder exatamente aos interesses da economia espanhola no seu todo. E porquê é que eu não hei de ter uma voz ativa se eu tenho 7 milhões e meio de pessoas e eles têm 400 mil, ou 600 mil, ou 800 mil? Porquê é que nós estamos subrepresentados? Isto explica que está em linha com a globalização ainda. E depois temos o fenómeno mais difícil, que é talvez Trump. Porque Trump realmente que vai numa lógica de isolacionismo, da America First. Cortar com os tratados climáticos, cortar com os tratados económicos, cortar com tudo isso. Mas agora pensem bem. O que é que faz Donald Trump? Donald Trump, aquilo que ele faz, é política global todos os dias através do tweet. Ele não é um presidente que assina leis, ordens executivas e decretos. Ele é um presidente que passa a manhã, a tarde e a noite a tweetar. Ao tweetar está a usar um instrumento da globalização. E está a fazer política global. Não é a primeira vez que eu apanho um Uber em Amsterdão ou apanho um táxi em Coimbra e o condutor me diz o Trump é que tem razão. Porque ele está a segui-lo no Twitter. Por isso ele está a fazer política global. Ele não é um puro isolacionista. Ele está a usar os meios da globalização para vender a sua visão das coisas. E, portanto, ainda é uma consequência e uma expansão da globalização. E é muito importante nós termos isto presente aqui. E é importante termos presente isto aqui porque também no Trump existe essa estereofonia global. E por isso ele cria tantas, assimetrias na compreensão da sua mensagem. Uns que o suportam completamente e outros que não o suportam. E isto, no fundo, trazia-me, se quiserem assim, à conclusão. A conclusão é de que tanto o Brexit, como o fenómeno do separatismo catalão, como até mesmo o trumpismo, como doutrina ou prática política, eles são consequência, são o prolongamento natural da globalização. E, portanto, a globalização é irreversível, ela não vai parar. É dentro desse quadro global que nós nos vamos mover. Isto não é necessariamente a abertura de fronteiras. Não é o regresso ao Estado Nacional. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma reconfiguração da política dentro deste plano. E aí eu chamo a vossa atenção para aquilo que eu considero ser o grande problema, o grande drama da política em termos globais. É, fazendo uma análise que nós podemos dizer marxiana, não marxista. Uma análise de classes sociais. Eu até prefiro, se quiserem, usar o Montesquieu ou Tocqueville, que são leitores da minha preferência e que também fizeram uma análise política baseada nas ordens sociais e nas diferenças sociais e económicas. Gosto tanto deles que dei aos meus cães, um chamava-se Monte e outro chamava-se Tolkien, em homenagem a estes dois. Mas a verdade é que qual é o grande gap, qual é o grande conflito que está aí presente a propósito da globalização? É justamente o do conhecimento. Nós temos uma classe de info-incluídos e uma classe de info-excluídos. Uma classe que se considera cosmopolita, que viaja, que usa o Uber, o Airbnb, o Facebook, o Instagram e por aí fora, e outra que se sente excluída e fora disso. E são estas duas que estão com essa grande diferença. Por isso é que o Marx, se hoje tivesse que escrever uma obra, não escreveria Das Kapital, o capital. Escreveria Das Wissen, o conhecimento. Porque é esse gap que vai originar, com certeza, muita turbulência e muita confusão, e eu diria mesmo verdadeiras revoluções, se nós não formos capazes de lidar bem com ele. É ele que explica estes fenómenos. E é ele que explica porque é que as votações vão nesse sentido. Eu até chamo a vossa atenção para a coreografia dos políticos. Nos anos 90, para ser um político de sucesso, tinha-se de ser como é hoje o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, ou Macron, pessoas fit, muito bem vestidas, muito elegantes, que poderiam apresentar, enfim, para pessoas de meia idade, naturalmente, um aftershave ou um perfume em qualquer spot publicitário. Mas hoje os políticos que têm sucesso não são assim. Têm todos uma característica. Todos têm o cabelo desgrenhado. Trump, Boris Johnson, Beppe Grillo, Wilders. É a ordem das cabeleiras exóticas, se repararem.
Todos eles têm um ar. Eles são muito mais carnais. São pessoas mais pegajosas, mais andrajosas, não vestem bem. Eles são mais vulgares, são mais viris, têm comentários muitas vezes pouco atrativos. São pessoas, de facto, que não pertencem a essa ideia aos deuses do Olimpo, aos semideuses do Olimpo. Ou então vêm, enfim, do caldeirão de Wagner. Portanto, um lado mais infernal, se quiserem, do Olimpo. E porquê? Porque eles exploram os temores das pessoas. Enquanto que os outros exploravam os amores das pessoas, estes exploram os temores das pessoas. E, portanto, neste sentido, há aqui também uma mudança de visão. Portanto, aquilo que eu diria que é, de facto, o grande challenge, o grande desafio desta época global, que não vai regressar atrás, ao contrário do que muitos imaginam. Porque mesmo aquilo que nos parece que é um retrocesso está a ser feito de acordo com os pressupostos e a lógica da globalização. Aquilo que nós temos realmente com que lidar é isto. É como é que nós vamos tentar integrar e trazer para a área do conhecimento um conjunto enorme, uma faixa enorme da nossa população que está fora dela. Esse é que é o grande desafio dos políticos a nível global hoje em dia. É conseguir reduzir essa assimetria do conhecimento. Atenção, eu não estou a dizer que muitas destas pessoas que justamente estão no lugar dos info-excluídos não têm acesso às tecnologias. Pelo contrário, elas usam o Facebook, elas usam as redes sociais, o que elas são utilizadores acríticos, passivos. Elas são mais utilizadas por essas tecnologias do que têm o controle das mesmas. E, portanto, é fundamental estar atento a este, diria, fosso que existe entre aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. E perceber que esse é que vai ser o grande indutor da mudança social no futuro. E devo dizer-vos quanto a isso, eu acho que estamos a fazer pouco. E por isso eu não estou muito otimista. Mas deixo, no fundo, se quiserem, uma palavra final. Que uma vez ouvi em Coimbra, num mundo que ainda não era nada global, há mais de 30 anos. É que pode ser que, ao fim, os pessimistas tenham razão. Mas, pelo caminho, os otimistas divertem-se muito mais.